Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa oitava aula do nosso curso Licitações do Zero, nossa aula final desse curso, onde já tratamos sobre todo o processo licitatório. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o que acontece depois que a empresa vence uma licitação, ou seja, passamos toda a fase da sessão de lance, homologação e agora essa empresa já é vencedora, porque muita gente pensa que a licitação termina quando sai o resultado, mas na prática a vitória ela é apenas o começo da execução do teu contrato. Depois dela vem a convocação, a assinatura, uma eventual garantia que esteja disposta no edital ou nos seus anexos, e aí começamos com ordem de serviço, execução, fiscalização, emissão de nota fiscal, ateste e o pagamento, que é o momento mais esperado pelas empresas, né? Então o objetivo dessa aula é mostrar realmente o caminho de forma simples para que você entenda que vencer é importante, tá? É bacana, é legal, mas executar bem é o que transforma a licitação em um resultado efetivo para a tua empresa, para que possa ter no teu casting de serviços, no teu site, para que tu coloque realmente aquilo que você prestou e no teu portfólio esteja bem estruturado aqueles clientes que você atende, aqueles órgãos, tá? Então, nessa aula, você vai aprender 5 pontos. O primeiro é o que acontece depois da homologação. O segundo é como funciona a convocação para assinatura do contrato ou o instrumento equivalente que esteja sendo utilizado. O terceiro é quando pode haver a garantia contratual. O quarto é como se inicia a execução do contrato, e o quinto é qual é o papel da fiscalização, do ateste, da nota fiscal e do pagamento em todo esse processo. Então a ideia-chave aqui é o quê? É que ganhar a licitação abre uma porta. E a execução, uma boa execução, é que constrói a reputação da empresa e aumenta a chance de novas oportunidades que você tenha na tua capacidade de atendimento, na tua capacidade técnica, aquele órgão ao qual você atende, tá bom? Então, o primeiro ponto que o aluno, que você que está me assistindo agora, que nós estamos conversando, que você precisa entender, é que a licitação não vai terminar na vitória. A vitória na disputa, ela é apenas uma etapa, uma construção. Depois disso vem a formalização da contratação e em seguida a execução daquele contrato. Então é na execução que a empresa entrega o objeto, cumpre os prazos, registra a medição, emite nota fiscal, recebe o ateste e aí busca o pagamento pelo serviço prestado. Então por isso a mentalidade de vocês precisa mudar. O objetivo não é apenas ser o vencedor, ser declarado o vencedor. Poxa, ganhei a licitação. O objetivo é vencer, é ser contratado, é contratar, executar e receber o teu pagamento com segurança. Então tem uma linha do tempo que nós temos que ter como visão geral, tá? Então depois da homologação, a administração ela vai convocar o vencedor. Com isso, a empresa ela vai assinar o contrato ou aceita um instrumento que seja equivalente a isso, mas geralmente é o contrato, tá bom? Prestar muita atenção se houver uma garantia contratual. Por quê? Porque a empresa ela precisa ser ágil e dentro do prazo estipulado pela administração pública, conforme previsto no edital, deve apresentar essa garantia. Quando que começa a solicitação do serviço? Começa através da OS, através da ordem de serviço, a ordem de fornecimento ou uma autorização para o início da execução. A empresa ela executa, o fiscal acompanha, o órgão vai atestar, através do seu gestor, o que foi entregue e a nota fiscal é processada e o pagamento é realizado, enfim, para a empresa. Cada órgão, é importante observar isso, cada órgão ele pode ter uma rotina operacional diferente do outro. Então, por isso que o edital e a minuta do contrato são extremamente importantes, são essenciais para entender como vai funcionar esse fluxo, essa linha do tempo, tá bom? Aí no material de vocês têm um slide, inclusive, que trata sobre a base legal da contratação e da execução. A gente não vai pesar a aula muito com questão técnica, com questão jurídica, tá? Mas a Lei 14.133/2021, ela trata de temas importantes após a licitação. Ela traz todo o processo antes, todo o processo durante, todo o processo depois, como por exemplo a convocação para assinar um contrato, o artigo 90 e outras cláusulas necessárias do contrato, traz sobre a garantia contratual quando ela é exigida,
tá bom? O artigo 96 traz sobre a fiscalização da execução do contrato, quando o órgão tem que ter um fiscal, tem que ter um gestor que vai acompanhar diretamente a execução e as comprovações que são enviadas, e inclusive na Lei 14.133 a gente vai ter as infrações e as sanções. Normalmente você vai sempre focar no 155 e no 156, que vai tratar sobre isso, tá bom, pessoal? Mas eu quero deixar claro para vocês que o foco do curso é prático, então a gente não vai tratar de legislação, não vai tratar especificamente de leis aqui, isso aí vai fazer parte da rotina de vocês, essa análise. Então, cada contratação, vocês precisam ler o edital, precisa ser entendido o edital, o termo de referência, a minuta do contrato, tudo isso que está disposto na Lei 14.133. A convocação. Bom, depois da homologação, a empresa vencedora ela deve acompanhar o status da licitação, o status do edital e do objeto que vocês estão participando, porque ali vai ter a convocação. E essa convocação ela pode ocorrer pelo sistema, pode ocorrer por e-mail, por publicação no Diário Oficial, ou no site da prefeitura, ou no site do governo do estado, na aba de licitações e contratos, ou por qualquer outro meio que esteja previsto dentro do edital. O ponto principal que se deve ter atenção é o prazo. Prazo é essencial em licitação. A empresa ela precisa verificar quando que deve assinar o contrato, quando que vai ser aceita a nota de empenho, ou propriamente quando vai precisar retirar algum instrumento equivalente para que seja finalizado essa parte, tá bom? A empresa também deve conferir quem que vai assinar, quem vai ter os poderes no contrato social, através da procuração, que vai ser o representante legal da empresa. Esse é um bom momento, tá? Para que vocês prestem muita atenção e tentem entender como que vai funcionar os instrumentos convocatórios. Então busquem, dentro dos editais que vocês analisaram, qual o ponto que trata sobre a assinatura contratual, sobre a minuta do contrato. É importante que vocês estejam sempre familiarizados quanto a isso, tá bom? Antes de assinar um contrato, a empresa precisa fazer uma revisão final, ou seja, ela precisa conferir se os dados da empresa estão corretos, se o representante legal está correto, objeto, valor, vigência, o prazo de execução, as condições de pagamento, obrigações, penalidades e até a questão da eventual garantia, porque às vezes a minuta do contrato ela está ali no edital como um anexo, mas a versão final vocês têm que fazer a conferência com atenção, porque inclusive vocês podem mostrar para a administração pública se há algum erro. Ó, na minuta do contrato que foi parte dos anexos do edital, há um ponto de atenção e não está sendo disposto agora na minuta final. Vocês precisam apontar as principais cláusulas e estudar as principais cláusulas. Assinar um contrato sem ler pode gerar obrigações que a empresa não percebeu e que não estavam dispostas no edital inicialmente. Tá certo, pessoal? A garantia contratual, quando houver, tá? Em alguns contratos, o edital ele exige a garantia contratual, tá? Então ela pode aparecer em contrato de obra, de serviço, contínuo, contratações de maior risco, comunicação, entre outros. Então vocês têm que ficar muito atento a isso, porque nem todo contrato ele exige garantia, mas quando ele exige, a empresa deve apresentar e observar o prazo, o percentual, modalidade e a condição de liberação que está sendo disposto, tá? O artigo 96 traz da Lei 14.133 de forma simples e vocês podem também fazer essa leitura. A garantia contratual ele é um custo de planejamento. Tá? Então pode exigir seguro-garantia, caução ou fiança ou qualquer outro tipo que esteja disposto ali de liberação no edital. Isso precisa ser previsto antes da assinatura do contrato. Então a atenção que vocês devem ter é extremamente importante e objetiva nesse ponto. Depois da assinatura, vai haver uma ordem de serviço, uma OAS, uma ordem de fornecimento ou uma autorização formal para que vocês iniciem a execução desse contrato, a prestação desse serviço. A empresa não pode, não deve iniciar de forma desorganizada a prestação desse serviço. Ela deve confirmar a data do início, o local, ela deve confirmar com o fiscal, com o gestor do contrato, as regras de entrega, os canais de comunicação com esses dois elementos que vão estar diariamente dispostos na execução contratual
contratual e inclusive conferir o cronograma para essa execução. Isso vai estar disposto também no contrato e no termo de referência. Lá tem o prazo de execução, o local de entrega e a forma de início. Então toda atenção em qualquer documento que esteja disposto após a assinatura contratual é extremamente importante. O início. Uma reunião inicial, uma reunião de alinhamento, um kickoff ali, pode evitar muitos problemas mesmo. Então eu quero orientar vocês a alinhar com os responsáveis, os cronogramas, as entregas, os canais de comunicação, os documentos de início para que vocês tenham registrados isso, tá bom? As regras de medição e as regras de pagamento. Então é sempre importante que vocês façam desde a primeira reunião um registro de que teve essa conversa, uma ata dessa reunião, pode ser por e-mail que vocês façam uma troca de conversa, guardem tudo. Tudo que estiver disposto à execução desse contrato deve estar registrado e guardado, porque a comunicação, quando ela é documentada, ela reduz ruído entre vocês e a administração pública como gestor de contrato, fiscal de contrato, e ele ajuda a comprovar um alinhamento durante a execução. Então sempre tenham tudo registrado para que vocês tenham a garantia do que vocês estão fazendo, tá bom, pessoal? A questão da entrega do que foi contratado. A execução contratual ela é a fase onde a empresa precisa entregar exatamente o que foi contratado, exatamente o que está no objeto, na minuta do contrato e no edital. Isso significa que vocês têm que seguir o objeto conforme o edital, conforme o termo de referência, o projeto básico, a proposta que vocês apresentaram e o contrato que foi assinado. Então a empresa ela tem que respeitar os prazos, respeitar as quantidades, padrões de qualidade, documentos exigidos, a questão da equipe técnica que vocês estão dispostos a colocar lá, e vocês devem seguir a comunicação com o fiscal e com o gestor. Então vocês também precisam sempre ter registrado as entregas. Registrem as entregas. Cada ato que você está registrando, cada entrega que você está fazendo da prestação de serviço, mantenha registrada, além para você ter no teu portfólio, para que você tenha comprovação quando os órgãos regulatórios, caso venham a procurar, também vocês tenham como justificar aquela comunicação, aquela obra que vocês executaram, e evite questão de ocorrências e também auxilie em caso de correção. Não basta entregar algo parecido, vocês precisam entregar o que está previsto no contrato, que estava previsto no edital em respeito ao objeto. A fiscalização do contrato. A fiscalização ela não deve ser vista como inimiga, muito pelo contrário, ela é uma etapa normal da execução do contrato público, ela necessita existir a fiscalização pela Lei 14.133, de forma simples, o contrato ele deve ser acompanhado à execução. A execução tem que ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração pública. Não basta apenas entregar a empresa privada, aquela empresa que está participando. Ela tem que ter o acompanhamento através da fiscalização da administração pública. E esse fiscal ele vai verificar as entregas, verificar os prazos, a conformidade, e ele pode registrar as falhas da empresa e também solicitar possíveis ajustes. Isso acontece muito, então não precisa ter desespero. A empresa precisa mesmo manter a comunicação profissional, técnica, ética e documentada com o fiscal, com o gestor, para que tenha uma execução tranquila e limpa. Para isso, no registro de execução, é por isso que eu reforço muito a importância desse registro, porque em contratos públicos a empresa ela precisa conseguir comprovar o que está sendo entregue, o que entregou. Então, relatórios, fotos, protocolos, e-mails, ordem de serviço, medições, aceitações parciais e também comprovantes que ajudem a demonstrar o cumprimento do contrato é extremamente importante que a empresa tenha tudo registrado, ou seja, organizar uma pasta com subpastas onde tenha o contrato, a ordem de serviço, o relatório, nota fiscal, os comprovantes, as comunicações, os e-mails que foram trocados, as atas de reunião. Então isso também faz parte da tua estratégia pós-licitação. Já na execução do contrato você precisa manter a mesma estratégia, a mesma organização e execução que você tinha lá quando estava se preparando para participar dessa licitação, tá? A questão da medição do ateste na nota fiscal, ou seja, a questão financeira, tá? O fluxo básico financeiro. A empresa ela executa ou entrega, o órgão vai fazer a verificação da entrega por meio da medição da conferência, né, através do fiscal e do gestor. Se tiver correto, ocorre o ateste. Então, depois disso, a nota fiscal ela é processada, liquidada e paga conforme as regras do contrato e as regras da administração. Então, esse fluxo ele pode variar,
Mas a lógica em si ela é essa, tá bom? Então vocês têm que focar também na leitura da cláusula de pagamento que está no contrato e também buscar análise de modelos que são bem simples, tá? Os modelos de medição e os modelos de ateste, para que vocês tenham esse entendimento do acompanhamento do pagamento. Tá? O pagamento ele precisa ser acompanhado, ou seja, a empresa ela tem que observar o prazo de pagamento, os documentos exigidos para o faturamento, regularidade fiscal, número do empenho, o processo administrativo que ele está sendo tratado dentro do órgão do pagamento, o ateste, a liquidação e eventuais glosas ou retenções que venham a ocorrer, tá? Então a dica prática que eu dou para vocês é criar uma planilha. Vocês já fazem a planilha, vocês já vão estar acostumados com planilha ali da licitação dos documentos que vocês têm. Então crie uma planilha de faturamento com data da entrega, a data do ateste, o número da nota fiscal, valor, vencimento previsto e o status do pagamento. Vocês têm que acompanhar o pagamento dentro do processo também, consultar, questionar a área de pagamento do órgão, questionar o fiscal, questionar o gestor do contrato, o ordenador de despesa, para que vocês tenham realmente esse acompanhamento e vocês poderem se estruturar. Por quê? Porque isso ajuda a empresa a controlar o caixa e cobrar de forma organizada quando necessário. Quando a administração pública venha a atrasar o teu pagamento, você tem tudo ali registrado para poder cobrar eles. Tá bom, pessoal? Vocês têm no material de vocês também, a gente trata sobre os problemas durante a execução. Problemas sempre podem acontecer durante a execução, ou seja, um atraso de insumo, uma mudança operacional, uma falha que é apontada pelo fiscal e que tem que ser corrigida, uma divergência de medição, um pedido de ajuste ou propriamente aquele risco de sanção que a empresa pode ter durante a execução. Então o importante é a empresa agir com método. Então a consultoria também é importante nisso, ó, na execução contratual, para que se tenha um método, ou seja, sempre comunicar cedo, documentar toda e qualquer situação que venha a ocorrer, propor uma solução e evitar deixar o problema crescer sem ter nenhum registro de que foi informado ao fiscal do contrato, tá? Então, em contrato público, o silêncio ele pode ser interpretado contra a empresa, ou seja, a empresa está vendo que aquilo está errado e não está agindo. Então, a comunicação ela precisa ser técnica, cordial e documentada. Sempre comunique com a administração qualquer problema que venha a ter durante a execução desse contrato. Prazos e alterações. Em contratos públicos, pode surgir situações que exigem a alteração do prazo, alteração do quantitativo da forma de execução ou até uma análise de reequilíbrio econômico-financeiro, tá? Eu não vou aprofundar isso de forma juridicamente, mas eu quero ensinar vocês a postura correta nessa situação. Ou seja, mudanças relevantes devem sempre ser formalizadas. Jamais, quando vocês receberem uma nova obrigação, jamais recebam ela apenas por conversa informal. Qualquer tipo de solicitação deve ser registrado o fato, a data, as evidências e o registro dos impactos que isso vai causar na execução do contrato. Por quê? Porque quando houver um aumento de custo ou uma alteração sensível, você tem que buscar um apoio técnico ou jurídico antes de assumir o risco, porque pode se tornar inexequível, que você não consiga executar aquilo que está sendo proposto de novo ali naquele contrato. Por quê? Porque executar bem importa e importa muito. Porque você descumprir uma obrigação pode gerar diversas consequências. A Lei 14.133 ela trata de infrações e sanções administrativas de forma clara. Tem advertência, tem multa, tem impedimento de licitar e contratar e também uma declaração de idoneidade, ou seja, se você não cumprir, você não vai poder executar outro tipo de contrato, não vai poder participar de outra licitação. Essa aula aqui, esse momento da aula não é para transformar em medo, mas é para transformar em responsabilidade, em senso de responsabilidade, porque contrato público, ele precisa ser tratado com seriedade, organização e acompanhamento. Executar bem evita penalidade e fortalece a reputação da empresa para contratos futuros, para que você tenha capacidade de atendimento em contratos futuros. E por isso que o relacionamento institucional ele tem que ser correto. Com o órgão, você deve se relacionar profissionalmente com o órgão, você deve mostrar o profissionalismo da tua empresa, ou seja, a comunicação com o fiscal e com o gestor do contrato ele é parte da gestão contratual, desde que seja feito de forma transparente, técnica, sempre documentada, registrada, usando os canais formais, mantendo um tom cordial, registrando solicitações e registrando as respostas. Ou seja, não prometa fora do contrato e evite a informalidade excessiva. O WhatsApp hoje não é registro.
você deve ter tudo registrado através de e-mail ou através do processo administrativo que está sendo feito. O fornecedor ele tem que ser presente, organizado e transparente. Checklist. Vocês acham que o checklist ia ter acabado? Não, não. O checklist, ele existe pós-vitória também. Pós-vitória mesmo. É como se fosse um encerramento, né? Porque depois da vitória você precisa acompanhar a homologação, acompanhar a convocação, conferir a minuta e os documentos de assinatura, correto? Providencia a garantia exigida, alinha a ordem de serviço e cronograma, organiza passa execução, registra entrega, comunicação, acompanha teste, nota fiscal, pagamento. Tudo isso é um processo. Você tem que transformar cada vitória que você tem, cada contrato que você executa, em um processo. Você deve ter isso como se fosse uma sequência sempre de cada licitação que você tem. É um processo, porque processo reduz risco, reduz a chance de erro, e erro pode te levar a te impedir de licitar novamente. Tá certo, pessoal? Vocês devem sempre, eu vou reforçar aqui a questão da minuta do contrato. Destaca sempre objeto, valor, vigência, pagamento, a questão da garantia, cuidem as cláusulas de garantia, cuidem as ordens de serviço, a autorização de fornecimento, tenham esse contato com o fiscal e com o gestor. Vocês vão ver, a partir da primeira licitação, do primeiro contrato, da primeira execução, vocês vão criar uma prática, uma rotina, e a rotina vai virar a estratégia de vocês, porque licitação não é sorte, licitação é estratégia. Eu não canso de falar isso, porque isso tem que ser o bordão de vocês também. Vencer uma licitação tem que virar rotina para vocês. Rotina do contrato bem executado, de uma licitação bem vencida, tá? Então a tarefa dessa nossa última aula vai ser vocês montarem um checklist pós-vitória, antes mesmo de vocês vencerem. Ou seja, vocês vão chegar num contrato que vocês vão vencer já sabendo o que vocês têm que fazer. Então vocês vão escolher o edital que vocês já analisaram, vocês vão abrir a minuta do contrato, localizar prazo, pagamento, fiscalização, garantia, documento de execução, medição e nota fiscal. Vocês vão ver a entrega que vocês precisam fazer, uma ficha simples de acompanhamento. Isso vai ensinar vocês a olhar para uma licitação inteira e não apenas para a disputa. Vocês vão olhar para o antes, para o durante e para o depois. Tá bom, pessoal? Então, para resumir essa nossa aula aqui, vocês entenderam que a licitação não termina na vitória, né? Depois do resultado, a empresa ela precisa acompanhar a convocação, a assinatura, a garantia, a ordem de serviço, a execução, fiscalização, medição, ateste, nota fiscal e, por último, o pagamento. Porque a execução ela precisa seguir o edital, seguir o termo de referência, seguir os seus anexos, o contrato e a proposta que vocês mesmos elaboraram, estudaram e encaminharam. Porque quem executa bem constrói a reputação e abre caminho para novas oportunidades, que vocês vão ter elementos suficientes para ganhar e vencer novas licitações. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito vocês que acompanharam aqui o nosso curso Licitações do Zero. É um curso introdutório para que a gente venha conversar novamente mais para frente com outros temas, com abordagens mais específicas em pontos específicos da construção de um edital, do pós-edital. Então, eu agradeço demais a vocês que me acompanharam aqui nessas 8 aulas. Estudem bastante esse material didático e procurem se aprofundar nas leis, na Lei 14.133, a fazer a leitura e o estudo dos portais que nós temos hoje, PNCP, Compras.gov, as plataformas privadas que tem, as plataformas dos municípios, dos estados, porque o estudo de uma licitação, o estudo para entender como funciona esse meio de licitação, ele é contínuo, ele é diário. Vocês devem criar uma rotina de aprendizagem para que possam cada vez aprimorar mais o seu desenvolvimento nesse tema. Tá certo, pessoal? Eu sou Lua Peterson, vocês me acompanharam aqui como especialista em licitação. O meu contato está à disposição no material didático e está à disposição também aqui embaixo, passando aqui no vídeo. Podem me contatar sempre que for necessário, tiverem dúvidas, vamos sempre fazer essa troca para que o conhecimento nas licitações seja expandido. Certo, pessoal? Um abração e muito obrigado.